Não acredite que você vai chegar aqui nos Estados Unidos e você já vai ficar, já vou ficar fluente em inglês porque eu vou estar no meio das pessoas. O motorzinho do meu cérebro ficava girando assim, sabe? Tentando entender as coisas. E aí eu ficava assim, meu Deus, não tô entendendo nada. Se eu não tivesse me empenhado de fazer as coisas acontecer, não teria acontecido. Nunca pensaria que eu estaria fluente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, já tem um tempão que eu não trago vídeos assim, conversando com vocês enquanto eu faço a laundry. O cenário muda, mas certas coisas nunca mudam. Mudei de família, já tô entrando no meu segundo mês de au pair. Falta pouquíssimo tempo pra eu completar 1 ano e 2 meses de au pair. Hoje eu vim responder perguntas de inglês, que eu abri uma caixinha no Instagram e pedi para as pessoas me mandarem o que elas queriam saber, e aí a maioria das caixinhas foram sobre inglês, então eu vou abrir aqui agora e responder com vocês enquanto eu dobro roupas. Quanto tempo demorou para eu aprender inglês e qual foi a minha maior dificuldade? Eu comecei a aprender inglês sozinha. Eu demorei 1 ano aproximadamente, assim, pra sentir, nossa, estou bem. A minha maior dificuldade, eu acredito que tenha sido aprender inglês sozinha, porque eu não tinha alguém pra me guiar, então eu tinha que me guiar. E aí, às vezes, é um pouco complicado, porque se você tá perdido, assim, você não tem alguém pra te dar instruções, você fica ainda mais perdido. Mas, felizmente, hoje em dia é muito fácil de encontrar muito conteúdo na internet. E aí eu escutava muitos podcasts ou até mesmo pesquisava no YouTube. Eu gosto muito de um canal chamado Aprenda Inglês Sozinho. E aí ele tem vídeos super longos de conversações em inglês. Você vai simulando que um momento você é a pessoa A, depois você é a pessoa B, depois você faz os 2 diálogos e você fica repetindo e anotando as palavras e frases que você não entender e vai traduzindo. Outra coisa que me ajudou muito foi escutar podcast no Spotify em inglês. No começo, gente, meu inglês era muito fraco, né? Eu pensava assim que eu tinha inglês bom, mas aí quando eu comecei a estudar eu percebi que meu inglês era muito ruim. Eu comecei a pesquisar no Spotify e aí eu escutava bastante podcasts que o cara falava uma frase em português e repetia a mesma frase 3 vezes em inglês. Isso me ajudou muito e aí foi me ajudando a ter uma basezinha. Eu também ficava assistindo coisas, por exemplo, eu queria saber como é que fazia pra crescer o bumbum na academia. Ao invés de pesquisar esse conteúdo em português, eu ia lá e pesquisava em inglês. E aí foi assim que foi acontecendo, porque você tem que trazer o inglês de uma forma que você goste, com coisas que você goste. E aí quando você fizer isso, trazer o inglês de uma forma que você gosta, vai ficar muito natural. Foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus eu tenho uma facilidade bem grande de melhorar o idioma, de entender, de absorver as coisas. Só que é muita repetição, você tem que ficar repetindo muito. E aí eu ficava criando cenário na minha cabeça, sozinha. Só que eu percebia que mesmo que eu tivesse muita vontade de aprender, me faltava muito repertório, me faltava muito vocabulário e coisas do tipo. E aí eu ficava escutando músicas em inglês e também usava o Google Tradutor a meu favor, fazia muito isso e aí com o tempo foi vindo. Só que assim, eu acho que a chavezinha pra mim foi quando eu comecei a assistir coisas na Netflix com legenda e áudio em inglês, tudo em inglês. Me ajudou muito porque eu comecei a expandir meus horizontes, porque eu já estava com o intercâmbio marcado pra começar, então eu tinha que começar a fazer essas coisas rápido, assim, porque eu pensei assim, cara, eu vou lá pros Estados Unidos, não vai ter legenda, então eu tenho que fazer acontecer agora. E aí eu comecei a me forçar a assistir coisas na Netflix, assim, com legendas em inglês, tudo em inglês, e foi assim que fez muita diferença. Eu juro, fez muita diferença. No começo, meu cérebro, te juro, o motorzinho do meu cérebro ficava girando assim, sabe, tentando entender as coisas, e aí eu ficava assim, meu Deus, não tô entendendo nada. Mas aí, às vezes, precisava, eu pausava, voltava um pouquinho, colocava a legenda em português. É um pouco cansativo, só que dá certo. É assim, dá certo, sabe? Vai dar certo. Não tem como não dar certo. E aí vai também do seu nível e do seu desempenho em querer aprender mesmo. Eu não tive professores, então eu tive que me forçar a fazer, porque eu queria vir para os Estados Unidos e eu não queria chegar aqui com o inglês tão ruim. Porque eu vejo várias pessoas que vêm pra cá e não estão com inglês bom. E a pessoa não consegue se comunicar. E se você decidir vir como au pair, você vai cuidar de criança, você vai morar com a família e não vai ter ninguém pra ficar traduzindo as coisas, ficar jogando as coisas no Google Tradutor pra você. Quanto melhor seu inglês estiver, melhor vai ser pra você. Cara, e é possível, eu juro, assim, às vezes eu paro pra pensar sobre o meu processo com o inglês, o meu processo com os Estados Unidos, tudo. Eu nunca pensaria que eu estaria fluente. Não estou fluente, mas estou com o inglês avançadinho. Nunca pensaria que eu teria um inglês tão bom assim. Nunca, eu juro. Não era palpável a mim nem imaginar que meu inglês ficaria tão bom. Sério. Eu fico orgulhosa. Eu fico orgulhosa do meu processo, de ter chegado até aqui, porque se eu não tivesse me empenhado de fazer as coisas acontecer, não teria acontecido. Ninguém pegou na minha mãozinha e falou, vamos lá fazer isso. Eu decidi fazer o au pair, eu decidi começar a estudar inglês, eu fui atrás de podcast,
eu fui atrás disso, daquilo outro, eu fiz tudo, sabe? Tipo, tem muito conteúdo gratuito no YouTube, vai atrás, é possível. Eu tô aqui pra provar pra vocês que é possível. Eu vim de um lugar humilde, assim, no Brasil. Por sorte, minha irmã fala inglês, porque ela estudava inglês. Minha prima falava inglês. E elas também aprenderam no método autodidata. E aí, nesse lugar de assistir coisas na Netflix, de escutar coisas no Spotify, de cantar, olhar as letras das músicas e cantar, meu inglês foi melhorando muito. Listening, understanding e também... Mas o speech tava ficando um pouquinho pra trás, que é a fala. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a escrever em inglês, que era o que as pessoas falavam, tipo, escreva em inglês. Só que eu não sabia o que escrever, porque eu não tinha repertório. O que eu comecei a fazer? Eu escrevia textinhos pequenos, quando dava, porque não era sempre que eu tinha saco pra escrever as coisas não, sabe? Real, gente, aqui é real. Quando dava, eu ia lá e escrevia as coisas. Se eu não soubesse como escrever uma coisa, eu usava o Google Tradutor. As pessoas ficam, não usa o Google Tradutor. Mentira, usa sim, vai usar o Google Tradutor que vai te ajudar. Se você tem um repertório bom, perfeito, não use. Mas se você tá começando do nada e você não tem uma base, você tem que usar. Não tem como você criar palavras da sua cabeça, sabe? Se você não sabe como pronunciar uma palavra, usa o Google Tradutor. Se você não tem ninguém pra te falar, usa, entendeu? É o que tem a seu favor. Use a tecnologia a seu favor, vai te ajudar. Comecei, assim, a usar os aplicativos, comunicação com pessoas de outros países, não só americanos, e aí a gente conversava em inglês. Eu usava o Google Tradutor porque eu não tinha repertório nenhum, e aí eu fui decorando como falar as coisas. E também, como eu ia fazer o intercâmbio de au pair, eu ficava entrando nos grupos de au pair, todo grupo de conversação que as meninas tinham, que elas faziam videochamada, eu entrava no meio e ficava lá escutando elas. No começo eu não entendia nada, só que aí foi melhorando, e eu fazia e tal, ficava engajada, respondia umas questõezinhas, fazia Duolingo, não gosto de Duolingo, mas eu fazia também, ficava lendo, sabe? Eu ficava assistindo vídeo no YouTube de como fazer pronunciação, de como fazer isso, como fazer aquilo. E assim, você tem que ficar viciado. Quando você fica viciado numa coisa, não tem como dar errado. Calma lá, ficou confuso, né? Quando você fica, tipo, muito engajado nessa coisa, vai dar certo. Você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você tá com hiperfoco em inglês agora, né? Então, sim, vai dar certo. Não desiste. Enfim, às vezes eu até dava uns intervalozinhos assim, porque às vezes eu tava com muita informação na cabeça, eu não conseguia mais absorver o conteúdo. Então eu tinha que dar um intervalozinho, só que quando eu voltava, eu sentia que eu absorvia muito melhor aquele conteúdo do que antes, quando eu tava com a cabeça cheia, me forçando a estudar. Então, vai dar certo. Calma. Calma. Como foi aprender inglês estando com a família? Ou já sabia inglês? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, meu inglês era intermediário. Eu esperava que fosse estar um pouquinho melhor, só que ao mesmo tempo, pensava que fosse estar pior. Então, assim, eu percebi que quando eu cheguei aqui, o meu inglês tinha um grosso. Eu conseguia sobreviver, eu conseguia passar, mas eu não tinha, tipo, qualidade nos detalhes. Faltava isso. Com o tempo, a gente foi desenvolvendo. Eu aprendi inglês sozinha, então... Tinha coisas que eu era muito boa, mais coisas do dia a dia, da casa, da rotina das crianças, eu não sabia como falar. E aí a gente vai se adaptando aos poucos e tal. E outra, não acredite que você vai chegar aqui nos Estados Unidos e você já vai ficar, já vou ficar fluente em inglês porque eu vou estar no meio das pessoas. Isso é mentira. Quando você chega aqui, a primeira coisa que você faz é se envolver com a comunidade brasileira. E aí você não melhora o seu inglês, porque com brasileiro você não fala português. Quer dizer, porque com brasileiro você não fala inglês, com brasileiro você fala português. Então, não vai te ajudar. Tenha em mente suas prioridades, sabe? Eu sabia que minha prioridade era aprender inglês. Então, ao invés de ficar dando rolê só com o brasileiro o tempo todo, eu escolhi minhas amizades pra falar inglês. Eu ia conhecer outras pessoas pra falar inglês. Tenha em mente os seus planos. Tipo, quando você tem planos e metas, as coisas ficam mais claras. Se você só tá fazendo coisa por fazer, você fica perdido. Tenha planos e metas. Dá certo. E com o tempo, meu inglês foi melhorando, entrando nos eixos e tal. E quando eu cheguei aqui, eu percebi o tamanho do problema que era estar em outro país e não falar a língua. Eu começava a assistir coisas, comecei a assistir muitas coisas em inglês. Tipo, filme, série, eu assisti aquela série chamada The Summer Turned Pretty. Assisti aquela série todinha, tinha coisas que eu não gostava. E eu assistia em inglês só pra ter o repertório ali na minha cabeça, pra eu me acostumar com as pessoas falando. E aí com o tempo foi ficando natural. Usem homens a seus favores. Se você for morar em outro país, use os homens a seu favor. Ou use as mulheres a seu favor. Essa frase foi estranha, né? Use os relacionamentos a seu favor. Saia para conhecer pessoas. Use aplicativos de relacionamento. Saia de casa, vai conhecer outras pessoas, vai conversar em outra língua. E às vezes o melhor jeito de aprender outra língua é o quê? Se relacionando com outra pessoa que fala a língua que você quer.
Já dizia a Anitta. Porque às vezes você tem a teoria, mas você precisa da prática. É nessa hora que as pessoas entram. Não use ninguém, seja claro sobre os seus planos, o que você quer e tal, sobre suas metas. Não use pessoas. O que eu disse use os relacionamentos a seu favor. Se você está em outro país, vai conhecer outras pessoas. É isso que eu disse. Não coloque palavras na minha boca, ok? Eu não falei pra você usar pessoas, não use pessoas. E aí eu percebi que eu tinha esse problema com o meu inglês e fui atrás de melhorar isso porque eu me sentia incomodada de querer falar coisas e não conseguir. E eu falei, cara, eu preciso melhorar. E eu começava a estudar, assistir coisas. Não tive a disciplina de fazer assim, vou estudar inglês 2 vezes por semana, fazer isso e aquilo. Não fiz, mas eu me forçava a assistir coisas, sempre lendo muitas coisas no Instagram. Toda chance de escrever alguma coisa em inglês, eu escrevia, tipo, as meninas tinham algum problema com a host family delas, ou então elas tinham problema com a agência, alguma coisa do tipo. Eu ia lá e escrevia os textão das meninas tudo. Tem um aplicativo chamado Grammarly. É um aplicativo de gramática, e aí você escreve as coisas em inglês e ele vai corrigindo a sua gramática. Ajuda muito, tem gente que não gosta, mas é isso. Eu amo. Escrevendo muito texto, e aí você vai acostumando e decorando as coisas, e vai ficando natural. É isso. Fala sobre como você chegou aí, o meio e a língua para aprender. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos com o intercâmbio de au pair, visto J1, que você vai ser babá nos Estados Unidos. Antes que vocês perguntem, tem para outros países. Não sei como funciona, porque eu só vim aqui para os Estados Unidos. Mas tem como fazer para Europa, China, Japão, esses países todos. Não sei como funciona. Como eu cheguei aqui, o primeiro passo foi, tirei minha habilitação, passaporte, comecei a estudar inglês, fechei a agência. E assim que eu fechei a agência, eu comecei a correr atrás de toda a papelada. Fiquei online pela agência. Comecei a escolher uma família, as famílias entravam em contato comigo. Você fica online lá e as famílias conseguem te acessar. Você não tem acesso a eles, a menos que a família te mande mensagem. Aí as famílias me mandavam mensagem, a gente ia conversando até que fechei meu match. Fechei meu match, fui pra Brasília tirar meu visto. Voltei pra Goiânia, peguei um avião de Brasília, São Paulo, Chicago, Portland, que foi onde eu morava antes. E aí é assim que eu cheguei nos Estados Unidos. Tive que tirar o visto. Não foi daquela galera que atravessa o México, não. Vim de visto. Estou legal. Eu fiquei aproximadamente 1 ano para entregar meu application e mais ou menos 6 meses online até eu escolher minha família. Acabei escolhendo com pressa. Não valeu a pena ter escolhido com pressa porque eu tive um rematch. Eles até eram legais, assim, hoje em dia, olhando pra trás, assim, eles até eram legaizinhos. Só que não eram a família ideal pra mim e eu sabia desde o começo, só que eu quis vir porque eu estava ansiosa pra chegar aqui nos Estados Unidos logo. Então, o que eu posso dizer pra vocês é, seja paciente. Vai dar certo, já deu certo, tenha seus planos em mente, se você tem o seu plano traçado, não tem como dar errado. Mesmo que dê errado, tem outras alternativas ao redor disso, sabe? Quando você tem planos, a sua vida caminha. Já estou aqui nos Estados Unidos há 1 ano e 2 meses. Eu tenho gostado bastante da experiência. Eu continuo recomendando o au pair para as pessoas. O que eu sempre digo é, escolhe bem a sua agência, escolhe bem a sua família. Não vem com qualquer família, porque não vale a pena. Você vai se frustrar, você vai se machucar. Você não tem sua família aqui para te entreter. Tipo, porque se você fica triste no Brasil, você tem sua família para te ajudar. Se você fica triste aqui, você não tem ninguém, você está sozinho. E às vezes, se você escolhe qualquer família, você pode ser expulsa de casa, você pode ter diversos problemas. E assim, não quero vocês em situações de risco. Vamos ser inteligentes, vamos usar nossa cabecinha. Tem como fazer as coisas darem certo, só que a gente precisa de paciência. Um bom plano precisa de tempo para ser executado, ok? Você pode fazer as coisas com pressa, pode ser que dê certo, pode ser que não. Você vai contar com a sorte. O au pair continua sendo um esquema de sorte também, porque às vezes você pode ter entrevistas maravilhosas com as famílias, pode pensar que eles são incríveis. Quando você chega aqui, eles não são nada daquilo que você pensou. Então, faça as coisas com calma, segue seu instinto aí, não paga de louca. Não vale a pena pagar de louca, tá bom? Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma honra ter vocês aqui comigo. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Meu Instagram é LiviaP. Meu TikTok com a Lorena é Duas Tavares. E não deixe de dar um like, se inscrever no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. E comenta aqui comigo Au Pair 2024. E que eu quero saber quem assistiu até o final. Se você tem outras dúvidas, só deixar aqui embaixo ou me mandar no Instagram. No meu Instagram eu compartilho minha rotina mais frequente do que aqui no YouTube. Eu tenho tentado postar mais frequentemente, mas eu juro, gente, tá meio loucura assim. Agora eu tô tendo uma vida mais corrida porque eu tô fazendo curso de inglês. 2 cursos de inglês, então eu tô muito animada porque eu sempre quis, assim, melhorar meu inglês. E eu melhorei muito a fala, só que a gramática deixou um pouquinho a desejar. E aí eu sempre quis fazer curso de inglês nos Estados Unidos, só que aí nas outras famílias não deu certo. Então aqui eu tô tendo a chance de fazer o que eu sempre quis, que foi estudar inglês
e ficar muito boa nesse idioma. Não deixe se acomodar. Sempre tem como melhorar, mas não seja muito duro com você, tá bom? A gente vai vencer. Abração, beijão.